Muito boa noite, meu povo do Prosa Sertaneja. Boa Estamos... tarde. Noite, 7 horas. Tá, mas você vai passar 7 horas. Mas passa 7 horas da noite. Mas tudo bem, não corta não, isso aqui vai tudo pro próximo. Passa 7 horas da noite, vocês estão talvez estranhando o lugar que a gente está aqui, não é o habitual, porém nós estamos com um grande convidado aqui, um grande ídolo do Brasil, velho. Assim, eu fico até emocionado aqui. Eu confesso que eu estou nervoso, viu, Léo? Porque você representa muito pra gente que gosta de sertanejo, né? Mesmo um sertanejo que eu tenho 30 anos, mas vocês fizeram sucesso ali, estão ali há muito tempo, desde 98, 97, eu tinha 7, 8 anos, mas do mesmo jeito, a idolatria ela é gigantesca, porque quem gosta de sertanejo, sem dúvidas alguma, gosta muito e ouve muito Vitor e Léo. Então nós estamos com Léo Chaves aqui. Muito obrigado por ter aceito esse convite aqui, velho. Obrigado eu. Privilégio de falar com o teu público aí. Pessoal, tudo bem? Boa noite aí. 7 horas, né? 19 horas. 19 horas. Não tá parecendo que é 19 porque a gente tá gravado aqui. Nós estamos aqui em Uberlândia. Obrigado por receber a gente aqui. Muito bom. E o meu convidado de hoje aqui é o Thiago Gaúcho. Acho que a gente não vai ter muito problema aqui. A nossa conversa aqui, Léo, é mais um bate-papo assim de 1 hora, 1h30. Legal. E você sempre foi muito conhecido por sempre falar bastante, né? E gostar de expor, e gostar de falar. Não ser aquela entrevista de jogador, né? Nós cumprimos uma tabela e fizemos um bom jogo e vamos pro próximo. Você sempre foi um cara que... Ah, é? Você e seu irmão sempre foram pessoas que não só davam uma entrevista, como também uma aula, como argumentavam muito, assim, sabe? Eu acho que é mais de vocês, né? Não é algo mais... Não é algo... vamos fazer desse jeito para ser diferente. É algo mais chato mesmo, você pode falar. Não. Aqui é a verdadeira papel e caneta na mão que a aula vai começar. Aqui é o verdadeiro mesmo. Mas é verdade, talvez sim. Talvez falar é bom, né, cara? Falar dos outros, fazer fofoca, mas nesse sentido. Mas, e tem que tomar um pouco cuidado, né? Porque quando você fala muito, você pode se embananar. E às vezes você tá falando e você tá perdido. Falei, pra onde eu tava? Porque é muito mais fácil você fazer o básico ali, né? O foda é falar merda, né, cara? É melhor ficar calado, né? Já teve algum programa que você foi e falou assim, Léo, a gente sabe que vocês gostam de falar bastante, vocês poderiam dar uma diminuída assim nas respostas? Cara, acho que tiveram algumas entrevistas em que a gente foi intimado pela nossa equipe mesmo, ser mais objetivo, né? Mas eles nunca conseguiram sucesso. Vocês podem responder mais objetivamente dessa vez, por favor? Porque senão não dá tempo de falar sobre todos os assuntos. A gente tem que lançar um produto novo, um DVD e tal. Vocês demoram demais, o cara precisa perguntar, nós temos só 10 minutos para cada um. Eles nunca conseguiram sucesso, nunca. E é legal porque é algo muito natural. Eu acho que quando vocês falam, muitas pessoas aprendem também com o que vocês falam, porque até em show, assim, vocês também usam um tempo, né? Eu falo vocês porque, claro, não tem como não falar da dupla, enfim, mas usavam muito tempo do show também para... Não é dar uma lição, mas para explicar algumas situações para as pessoas, para passar Isso era uma coisa muito do meu irmão, assim, houve realmente um tempo em que era assim. E eu super respeitei isso porque era o que ele estava sentindo, né? Mas eu acho que nos tempos atuais, para mim, o show é sinônimo de música, de diversão, sabe? As pessoas querem extravasar, elas querem se divertir, cara. É sair pra night, né? Então, assim, eu entendo dessa forma. Hoje, para suprir essa carência de lábia, eu comecei a fazer palestras. Então eu falo assim, agora sim eu posso falar menos aqui, cantar mais. E você faz palestra voltada para que tipo de situação? Cara, hoje, depois de me enfiar nesse meio, né, uns 4, 5 anos para cá, eu comecei a adaptar temas, né? Então hoje a empresa tal quer falar sobre vendas, quer falar sobre construção de marca, sobre poder de influência, quer falar sobre relacionamento. Então, assim, tudo isso foi algo que eu tive que experimentar ao longo da minha jornada profissional. Eu fiz 15 anos de boteco. E durante um período longo da minha história do meu irmão, eu praticamente estava na frente dessa coisa
executiva da dupla, né? Meu irmão ficava ali no violão, no quarto, criando e tocando, ele gostava muito de fazer isso, haja visto o acervo que ele tem de composições, né? E eu sempre fui muito fuçador, sempre fui muito o lado comercial da história, então queria fechar show era comigo no telefone, entendeu? Queria negociar era comigo. Então eu falo de coisas que nós utilizamos na nossa jornada, né, para as pessoas. Porque foi uma história assim, de alguém que veio do interior, de uma dupla que veio do interior, né, do nada, não houve investimento nenhum e tudo com estratégia. O que a gente conseguiu com estratégia. É interessante. Então a gente já vai vamos começar nessa parte aí da música, porque vocês são do interior aqui de Minas Gerais, e aí vocês foram para BH, né? Foram para BH estudar e tudo mais. E aconteceu que vocês lançaram um CD, o segundo CD, acho que foi o terceiro que deu uma explosão, foi o terceiro CD? Foi o primeiro CD foi com a Number One, que quase ninguém tem. Depois foi o Vida Boa e depois foi exatamente esse CD, um acústico, né, São Paulo. Isso, e o mais engraçado é que, tipo assim, as músicas que estouraram no CD 3, elas estavam no CD 2, não estavam? São músicas autorais e tal. Por que o CD 3 rolou e o CD 2 né? Não? Se eram porque tinha algumas pessoas que ouviam o CD, o próximo CD, e falavam, pô, tudo de novo, cara, as mesmas músicas, né? Os caras só tem essas músicas. Isso. Mas é verdade. Foi por cansaço então que esse cara... Não, assim, a gente entendia que as músicas mais comerciais, mais populares eram aquelas. E por mais que a gente tivesse um acervo grande, as músicas que a gente acreditava que pudessem ser emplacadoras de uma história na música, vamos dizer assim, né? Eram aquelas. Vocês tinham essa certeza? Faltava chegar nas pessoas. O salto, o primeiro passo, né, na esfera nacional, aquelas músicas tinham mais chances de acontecer. Então acho que talvez por isso que a gente repetiu o repertório. E o que vocês fizeram diferente para que acontecesse, de fato? Que não aconteceu no CD anterior, por exemplo, com a mesma linguagem ali? Foi uma história interessante, né? A gente foi para São Paulo, na noite de São Paulo, e houve muita dificuldade no início, cara. Muita dificuldade de cantar na noite de São Paulo. Porque era muita competição, né? Muita dupla e tal. Você balançava um pé de jabuticaba, jabuticaba era igual dupla sertaneja naquela época em São Paulo, na cena de São Paulo, estava muito forte mesmo. Foi um movimento de ascensão do sertanejo na noite de São Paulo e numa esfera que não ouvia sertanejo. Foi o crescimento do Bruno Marrone, o Edson Hudson. As pessoas falam que o sertanejo atingiu uma esfera diferente com o sertanejo universitário, que é esse movimento que surgiu depois de 2007, 2008, eu acho que já vinha acontecendo, tá? Já vinha uma renovação de público, o sertanejo já vinha crescendo muito no interior. Talvez a concretização disso aconteceu em meados de 2007, 2008. E, então assim, aí a gente cresceu ali, cara, na noite de São Paulo, continuando de onde eu parei, e a gente tinha que dar canja em tudo quanto é lugar, né, cara? Canja. Aí a gente falou, pô, o que nós vamos fazer para ter um diferencial, para conseguir, né, o nosso objetivo aqui? Então a gente começou a levar um sanfoneiro nos barzinhos, a gente começou a investir no nosso dinheiro, que era o mesmo dinheiro que toda dupla ganhava, cantar em voz e violão na noite. Eles não levavam um sanfoneiro? Os caras não levavam. Só na voz e violão? Viviam daquilo, a gente vivia também, mas a gente... Que era um custo maior, então eles queriam... Eu vou tirar aqui, mas eu vou ganhar ali na frente. Então a gente pensava sempre assim, vou passar uma dificuldade aqui, vou ficar devendo aqui, mas ali na frente eu vou. Interessantíssimo. Então, isso aí dá um passinho para trás, mas eu sei que daqui... isso, né? cara, eu acho que a ousadia é o ponto-chave de qualquer empreendedor, né? Pra você correr o risco. E tem que saber correr risco mesmo. Não dá para ficar o tempo inteiro na zona de conforto, aqui tá lindo. Não. Então, para você romper a barreira de sucesso, acho que se você não romper essa zona de conforto, não levantar e cair no mar, e dar abraçada mesmo sem saber que lá tá a correnteza, ligando um foda-se no bom sentido, você não vai. Então, foi isso. E aí a gente investiu no sanfoneiro, a gente investiu num cara que pegava planilha, tinha uma planilha com ele, o Pedrão. O Pedrão era zelador do prédio que a gente morava em Barueri. E aí ele chegava, cara, aí tinha ali o nome, tinha telefone e e-mail da pessoa que estava no boteco acompanhando a gente. Porque eu falava assim, cara, eu preciso sair daqui, eu preciso crescer, como é que eu vou fazer? Como é que esse cara que está ouvindo Vida Boa aqui, o Fado, o Amigo Apaixonado, que a gente já cantava naquela época, Deus, eu não sei, que está gostando e curtindo isso aqui, como é que eu vou fazer contato com esse cara?
E aí a gente começou a entender que a planilha seria um caminho, fazer um mailing, né? Então o Pedrão começou aí, a gente tinha que pagar o cara também. Aí falou, precisa pagar um cara para carregar a bolsa também. Mas Pedrão é o seguinte, você vai aprender o trabalho de hold, você vai fazer o mail das pessoas. E além disso, vai vender CD, porque nós temos um CDzinho. Eu falei, opa, talvez o CD pague a conta do Pedrão. Maravilha. O sanfoneiro a gente vai se virar e vai pagar. Porque o sanfoneiro também não cobra muito caro, tô enchendo o saco. Mas foi o Luciano, a gente tem a maior gratidão por ele, o maior carinho. Hoje é o Janda que tá com a gente. Mas aí, cara, eu acho que foi isso, Renato. Assim, ousar mesmo, sabe? Numa cena em que todo mundo fazia aquilo ali, tava todo mundo na procissão, e a gente falou, cara, eu vou na contramão. É que quando você tem uma concorrência, para você se destacar dela, você tem que fazer algo diferente do que ela tá fazendo, né? Senão você de fato vai ser mais um, né, velho? E como você fala que lá em São Paulo a cena tava muito grande, você já até responde uma pergunta que eu tava até conversando com o Thiago, porque tipo assim, vocês foram para BH, né? Estavam em BH e falaram, não, vamos para São Paulo. Mas por que? Acho que já explica por que São Paulo e não Goiânia, né? Porque eram as duas ali que estavam ali, porque Goiânia sempre foi o centro ali do sertanejo, mas aí São Paulo naquela época estava rolando muito, então muita dupla saía do interior de Minas, do interior de São Paulo, interior do Paraná também, e iam lá para São Paulo mesmo, porque estava rolando, os bares. Estava rolando também, mas mais do que isso, a gente foi contratado por uma gravadora, a gente recebeu uma proposta de um selo, que era Number One. Que ficava lá? São Paulo. Ah. E aí sim a gente teve essa facilidade para ir para lá. Assim, entre aspas, né? Porque depois a gente saiu da gravadora um ano e meio depois, e a gente caiu na noite mesmo. Né? E era se virar. Ah, mas então vocês estavam em BH, estavam fazendo um trabalho de bar, e aí uma gravadora que tinha um nome lá em São Paulo chegou e viu e falou, pô, vamos apostar em vocês. A Silvinha Araújo, que enfim, salve Silvinha Araújo, para todo mundo que é do sertanejo sabe disso, quanto ela foi importante na cena, né? Vários backing vocals, enfim, gravados junto com Ângela, junto com Ringo e junto com outros mais aí, enfim, fazendo a diferença, né, no mercado sertanejo. A Silvinha viu a gente cantando no Mosh um dia, eu e Vitor, e ela falou, que voz bonita, tal, diferente. Falei, obrigado, tal. Levou pro marido, que era o diretor da gravadora, o presidente Eduardo Araújo. Eduardo, querido também. Até hoje a gente se fala muito, uma amizade, tem um respeito muito grande pelo Eduardo, muita gratidão por ele. Ele fez a proposta de São Paulo. Depois não deu certo, a gente acabou saindo e aí fomos pra noite, cara. Aí na noite, sim, eu falo que a estratégia é tudo, cara, em qualquer negócio, assim, no mercado. No nosso mercado, então em palestras às vezes eu falo sobre isso também. Então eu falava, pô, tá bom, aí como é que eu vou fazer pra... Aí comecei a pegar um mail desses caras, e aí falei, pô, agora precisamos faturar um pouco mais, né, porque tá pagando as contas male, né. Então vamos pegar uma casa que não tem público, porque lá eu vou ter a oportunidade de ter a bilheteria. E o cara vai aceitar, porque ele não tem público. Ele já tá ali, né? Aí a gente achou um lugar para fazer isso, e chegamos e falou, cara, a portaria nossa. Eu falei, mas vocês não vão ganhar nada, porque não tem ninguém aqui. Eu falei, não, cara, fica tranquilo, tem um bar aí, põe comida, bebida, garante o espaço pra gente, que o resto a gente faz. Aí lançamos uma promoção que quem passasse a noite com a gente, tivesse o aniversário, ganhava o bolo, tomava 2 pingas no palco com a gente, e se levasse 10 convidados. A gente vai dar o bolo, a gente não vai cobrar os 2 ingressos, leva 10 convidados para pagar ingresso. Você vai tomar uma pinga com a gente. Mas aí a experiência que o cara tinha ali na noite, que a gente fazia o alvoroço, tomava pinga, falava o nome do cara, pede uma música, canta com a gente, isso e aquilo, era a experiência que era o lance, entendeu? As pessoas querem experiência. Querem, exatamente. Entendeu? As pessoas querem sair dali com algo que elas não vão esquecer. Exato. Então, isso na noite, cara, foi foda, entendeu? Assim, a gente começou a crescer muito na noite de São Paulo. A gente tinha um nome dentro de São Paulo enorme. Isso me incomodava, porque eu falava, pô, por que a gente está estourado aqui em São Paulo? Onde a gente vai, a gente mandava e-mail para esse mailing, que eram milhares de pessoas já, e as pessoas iam até lá. E todo mundo cantava as músicas em coro. Eu falava, você não vai ter um empresário aqui que vai chegar e falar assim, cara, vamos levar esses caras para o Brasil. E vários viram e não acreditaram, né? Aí a gente decidiu fazer o CD ao vivo. Só que a gente era os cantores do boteco. Então a gente levou isso até mesmo para muitas das casas que não acreditaram. Falaram, peraí. Você é um cantor de barzinho aqui, de voz e violão. Você está querendo gravar um DVD aqui, um CD ao vivo? Não estou entendendo. Eu falei, é isso aí, cara. Ou seja, uma coisa muito fora da caixa, né? Mas eu tenho 10 duplas aqui como vocês. Por que eu vou poder fazer com vocês e não vou fazer com outros? Eu falei, cara, tudo bem. Então aí nós não conseguimos e fomos gravar numa outra casa. Eu aluguei a casa, eu e o Vitor, fretamos a casa e fizemos o CD ao vivo. Sempre acreditando muito batendo no peito, né? Eu ganhei 10 mil reais emprestado.
Cara, Nós não tínhamos a grana. Consegui o Cláudio Baeta, que era do estúdio lá de São Bernardo do Campo, para fazer, o baterista Leonardo, para fazer um preço camarada, quase graça pra gente. Claudinho Baeta, a gente carrega ele no coração pro resto da vida. Por isso. E a Marcela, que era uma gravadora que ia fazer os CDs pra gente assim também na maciota, né? Então você sabe que esse povo assim tá sempre pedindo, né, cara? Não tem jeito, né? Me ajuda aqui, me ajuda ali, e por aí vai. Então assim, aí esse CD foi a vira-volta, porque ninguém acreditava. Muita gente falava, cara, esses caras estão ficando doidos, pirados, os caras estão pegando 10 mil reais emprestado, estão ficando devendo para fazer isso, cara. E a gente fez, e aí nem R$1 de investimento. É aí que eu falo que a força da música muitas vezes fala mais alto. Vou corrigir, ainda falava muito alto. A força da música nesse tempo ainda falava bem alto. Por si só, né? Por si só. Só a música, só a arte. O massa disso tudo é que assim, eles botaram o peito, né? Foram no peito e na raça, mas eles não deixaram a qualidade, porque naquela época o Mosh ainda é um dos maiores do Brasil, mas naquela época o Mosh ele era o top das galáxias, né? Eles estavam no boteco ganhando os mirradinhos deles, mas estavam gravando Mosh, entendeu? Então esse é o grande lance, aquele negócio de Sim. Não importa onde tu tá, tu tem que pensar grande e fazer com qualidade. Tem que mostrar a cara. E o som era diferente. Vocês acreditavam nisso? Porque o som de vocês era muito diferente do que se via por aí na época, né? Assim, foi o que chamou a atenção, pelo menos pra mim na época, né? O som era muito diferente. As pessoas engajavam com vocês nesse sentido também? Thiago, a gente, não desfazendo os gaúchos, nós falando do Thiago, pode ser o Thiago Gaúcho, tirei o gaúcho, gente, sacanagem, né? Thiago Gaúcho. A gente gosta, né? Cara, isso aí foi uma característica minha e do Vitor desde o início muito natural. Era muito espontâneo isso. A gente ensaiando ali na mesa, a gente corrigia um ao outro quando estava alguma coisa parecida. Meu irmão tinha muito esse tino, cara, desde o início. Assim. Ele buscou um violão dele, a marca dele, do jeito dele de tocar. As composições a mesma coisa. E a gente na forma de cantar. Então a gente se tornou ao longo dos anos muito autocrítico, com tudo que era parecido com outra coisa. Era fazer uma coisinha parecida, a gente já corrigia. A gente ia pro estúdio fazer um arranjo parecido com outra coisa, não dá, não queria mais. Não, isso aqui tá parecido com aquilo lá, não vou. Então isso é uma característica que você tem ou não tem. Se é consciente, ótimo, né? Maravilhoso. Eu acho que precisa ser. Eu penso que para a esfera, para o gênero, para a música como um todo, para a arte, cara, é bom que tenham, enfim, representantes da música que busquem isso, que busquem. É mais difícil, né? Acho que as pessoas não vão muito por esse lado, porque é mais difícil. É muito mais. E assim, recebe muito mais críticas do que o habitual, né? É muito mais fácil você fazer, cantar do mesmo jeito que tá todo mundo ali. Seguir a linha, né? Seguir a linha, né? É isso aí. E a gente chegava nos botecos, nos barzinhos, cara, de verdade mesmo, assim, não desfazendo de ninguém, obviamente, pelo contrário, eu sempre pude respeitar todo mundo, o que faz, está ali é porque tem um motivo de estar ali, né? Mas a gente nunca fazia o que todo mundo fazia. E algumas pessoas até reclamavam, alguns frequentadores dos botecos, eles falavam, bom, mas eles não cantam as músicas que a gente pede e tal, não cantam todas, algumas eu canto. Eu nem tudo que você imaginar na cena. Mas eu colocava o diferente, cara. O tempero que ninguém utilizava, eu buscava ele, cara. Eu e o Vitor, a gente sempre buscou. E acho que isso foi exatamente o que você falou, que o Thiago falou, chegou, todo mundo falou, pá, tem construção diferente. Porque ao longo dos anos a gente foi construindo isso de mês em mês, de ano em ano, sabe? Fugindo do que era convenção. Legal. Certo? E é muito doido, né? Porque foi isso em 2005, mas até hoje também é desse jeito com o sertanejo atual. Hoje, há 2 anos atrás, as críticas mais pesadas do sertanejo era isso. Porque, por exemplo, o meu pai ele gosta de sertanejo, eu gosto de sertanejo por ouvir em churrascos em família, mas hoje ele não consegue diferenciar dos novos quem é quem, pô. Ele não consegue, esquece. Minha mãe também, ela não sabe quem é quem, sabe? E você acha que o sertanejo se tornou muito isso aí, tipo assim, pô, vamos todo mundo por esse lado aqui que é mais fácil e deixa novidade, né? Cara, isso não é novidade pra ninguém. Eu falar que não é novidade pra ninguém, todo mundo sabe que é. Você escuta em cada esquina, todo mundo falar isso aí. Mas continua dando certo. Fala o que tá dando certo, né? Em 94,
Parreira tinha um sistema que ninguém concordava, um modelo de treinar muito conservador. E aí deu certo. Ele ganhou a Copa do Mundo. Não sendo favorito, com um modelo que tinha ido muito mal nas eliminatórias. Ele falou assim, qual é a sua resposta então para todo mundo que te criticou? Cara, deu certo. Não tem o que falar, é o título, tá aqui. Então isso, como é que você vai falar mal de uma coisa que tá dando certo? É meio, sabe, paradoxal, assim, tá incoerente. Se eu gosto ou não é uma outra história. Agora, que é normal, que é comum, cara, tá super comum. Tá todo mundo indo no mesmo trio. E as consequências disso, quais são? Não sei. Tem gente que fala que, pô, isso vai prejudicar o meio, vai cair. Não sei, cara. Já tá aí há muitos anos dando certo. Já, então, né? Desculpa, meu amigo. E continua muito forte ainda também, ponto final, né? cara. Ponto final. Eu concordo com. E assim, voltando lá, e aí vocês gravaram esse CD, o ao vivo, né? E ele rodou muito com o pirateio, né? Rodou muito assim. Vocês sabem como que foi esse pontapé do pirata? Foram vocês que começaram a distribuir, os caras começaram a fazer cópia? Foi a própria distribuição de vocês que aí começou cópia? Não, nós não fizemos parte disso, assim, intrinsecamente dentro desse movimento, não. A gente sabia que estava acontecendo, mas nós não fizemos parte. E por que você acha que surgiu esse movimento desse CD, o povo começar a fazer o piratinha ali? Eu acho que foi naturalmente parte da como é que fala, sendo desfeito aquele modelo convencional antigo de que tinham todos os produtores, todos os compositores, todos os arranjadores e as gravadoras, aquele mercado era muito fechado, entendeu? A desconstrução, essa é a palavra que eu vou achar. Tá bom. Fez parte de uma desconstrução que já não cabia mais no mercado, né? Então assim, pô, peraí, eu vou gravar com fulano de tal, no estúdio tal, vou produzir com fulano de tal, eu vou gravar a música do fulano de tal, que vai pra gravadora, porque os caras que vão aceitar na gravadora tem que ser desses caras para eu entrar lá, e vai entrar em tal rádio, e vai entrar nas lojas, assim, assado, acabou. A desconstrução disso foi aquele momento que veio, isso gerou autonomia para os artistas. E não só isso, né? Acho que não só o rumo, mas também, acho que foi até algo que não foi proposital, mas a desconstrução do rumo a seguir e o próprio estilo também, porque estava todo mundo com o mesmo tipo de voz, mesmo estilo, e seguiu outro estilo. Então foi as duas combinações, né? Exatamente. E hoje acontece de novo isso. Acontece de novo. As pessoas que não observaram ainda, nós estamos passando exatamente por isso agora, cara. Está tendo uma desconstrução, uma disruptura enorme. Não estou dizendo da pandemia, não, a pandemia mais ainda, vai acelerar mais ainda o processo, mas antes disso já estava tendo uma disruptura muito grande, uma desconstrução de um modelo já formatado, que era o crescimento digital, cara, que é a autonomia. Os caras estavam começando já a olhar muito mais para os streamers, para os canais do YouTube, isso e aquilo, ou seja, mais autonomia ainda para o cara, entendeu? Menos filtro. Na época era muito filtro. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, na minha visão. Mas agora na pandemia vai acontecer mais ainda, cara. Depois da pandemia, nós estamos passando o coronavírus, vai acontecer mais ainda, vai intensificar muito mais. E aí nós vamos agora para o próximo passo, para o DVD que vocês gravaram lá em Uberlândia. Vocês já tinham noção, acho que sim, né? Mas quando vocês tiveram aquela noção, falou assim, caramba, velho, tá rolando um trem aqui, nós estamos muito no caminho certo, vamos, que a gente vai acontecer demais, assim, a gente vai ser algo muito grande. Em que momento que vocês tiveram esse... Quando a gente gravou o Uberlândia, a gente já estava acontecido, cara. Não, sim, lá vocês já estavam... A coisa já estava estourada, de verdade. Né? Assim, a gente já... Porque o Ao Vivo Uberlândia foi gravado no mês de 2007. O primeiro semestre de 2007, a gente já fazia shows com multidões em vários lugares, inclusive no Paraná, inclusive vou citar até mesmo a Barraca Universitária de Maringá, a gente já tinha feito, que acontece no início do ano, foi esgotado. E em outros isso antes do DVD, você fala? Com o CD ao vivo? Antes do DVD, cara. Com o CD ao vivo. A gente fez Jaguariúna também antes do DVD. A gente fez Jaguariúna, o rodeio de Jaguariúna. Foi no primeiro semestre de 2007. Então, assim, a coisa já estava acontecendo, cara. E aí o DVD veio para, tipo assim, profissionalizar a questão. A Sony Music, né, que foi a gravadora com a qual a gente firmou um contrato na época, lançou a Viva Uberlândia, que fez um trabalho incrível. Ela trouxe
ela trouxe o lado executivo, as ferramentas que, obviamente, que nos levaram a outros patamares. Entendeu? Há um gigantismo, né? Exatamente, uma equipe executiva, uma estratégia de marketing, uma estratégia de lançamento. A gente Não que vocês não tinham feito estratégia, vocês eram totalmente estratégicos, mas é uma estratégia gigantesca. Uma estratégia mini, entendeu? Agora é uma estratégia macro. E você participava muito. Eu evito a gente participar, metia o dedão em tudo, cara. É chato. Qualquer aprovação a gente passava. Nossa, os caras são muito chatos, tem que passar por Não, mas deu certo lá atrás, os caras tinham que aguentar. Você sabe por quê, velho? Vocês passaram muito tempo cantando nos bares e, assim, entre aspas, passando por muitas situações, porque só quem canta em bar sabe as situações que passam, entendeu? Então você vê artistas que estão 2, 3 anos cantando e já estouram, é uma situação, porra... É a faculdade da vida, né? Vocês tiveram... Quanto tempo de bar que vocês tocaram, velho? Antes de ser um negócio nacional? Antes do CD, onde você deu ao vivo? 15 anos. 15 anos tocando em bar. Olha isso. Cara, como que vocês aguentaram? Como é que não largaram? Como é que vocês não largaram, velho? Tipo assim... 15 anos lá, aí tipo 10 anos, aí você olha pro e fala assim, caramba, velho, a gente tá 10 anos aqui. Não, mas eu escutava muito, assim, muita ironia já depois mais velho. Falava, pô, os caras estão aí até hoje tentando. Que loucura. Vai estudar, vai fazer uma faculdade, fazer outra coisa. Pelo amor de Deus, o cara já insistiu 14 anos nada, meu amigo. Daqui a pouco o cara tá velho aí cantando em boteco. Cara, eu vou te falar, bicho. Eu e meu irmão, a gente cantava por gostar mesmo, assim. Então hoje eu falo até para as pessoas assim, se você não tiver um endereço maior com o que você faz, seja ele seu, interno, ou voltado para as pessoas, ou seja, eu faço isso aqui por amor. Por que você faz isso? Peraí. Se você não tiver um porquê muito nobre, entendeu? Um propósito que possa fundamentar toda a sua trajetória, aí você vai fazer a curva, meu velho. Você vai fracassar. Então, eu falo muito para as pessoas hoje, é necessário definir um porquê de tudo, entendeu? Um porquê macro da história, um norte a seguir. Falar, não, peraí, aqui eu defini chegar ali, cara, e o que me move é aquilo ali. O que acontecer no caminho, foda-se, entendeu? Eu vou passar e vou subir ali. E se você não fizer isso aí, logo, logo as dificuldades chegam, os não chegam. Pra todo mundo. E aí você vai fazer a curva. E se for o cara acomodado, meu amigo... Não, mas isso aí mostra que vocês não são nada, mas nada acomodado, assim. Mas é natural que você tenha uns altos e baixos. Você fala assim, cara, esse cara tem razão, eu já tô 10 anos aqui. E, tivemos, a gente teve... Teve um momento que você falou assim, caramba, velho, vamos parar com isso aí, velho. Não, eu tive... teve um momento em que eu ia desistir literalmente, assim, jogar a toalha mesmo. Então, quando eu fui para São Paulo, nessa fase que a gente estava para buscar casas noturnas em São Paulo, a gente quase foi embora para Belo Horizonte de volta. Quase. Muito pouco, assim. Se a gente não tivesse metido as caras mesmo, assim, durante o dia, visitar os caras, entendeu? Em Osasco, visitar não sei aonde, Barueri da Canja, isso aqui sem ganhar nada, gastando, ficando devendo. Se a gente não tivesse insistido, a gente ia embora. Porque estava tudo muito difícil, né? Quando a gente saiu da gravadora, a gente não conseguia pagar as contas. Estou falando isso em 2002 aí, tá? 2002, 2003. 4 anos antes do sucesso. A gente não conseguia pagar as contas, a gente não conseguia nada, a gente não conseguia firmar contrato com nenhuma casa. Cara, quando conseguia era uma mixaria. Foi uma fase foda, velho. Mas aí, engraçado, eu sempre falo sobre... Eu tenho um instituto hoje que atende educação aqui, que é o Instituto Hortense. O nome Hortense, ele foi uma homenagem a uma pessoa que fez parte da minha vida nessa época, que me ensinou muito. E ela não deixou, assim, teoricamente, ela me ajudou a não desistir, né? E ela me falava, ela mudou um pouco o meu conceito de música, porque ela me ajudou, assim, a alinhar mais as intenções com o que eu fazia. Porque eu falei, procurar um endereço maior. Então ela falava, pô, você ama o que você faz? Quem ama não desiste, né? Você faz por amor? Amar o que faz é fazer por amor. O que é fazer por amor? É gerar amor para as pessoas, é fazer amor ao próximo. O meu trabalho ser um benefício para as pessoas. O movimento é de ida, daqui para lá, não é só vem a mim, né? Então, assim, eu não sei como estão esses valores hoje, esses princípios, é difícil falar se as pessoas valorizam isso, mas eu valorizo muito. Eu falo em palestras também para as pessoas, divido isso com as pessoas. Quando você coloca um endereço maior no que você faz, de movimento de ida, é magnetismo, cara, sabe? É universo, assim. Então as coisas começam a conspirar a favor, entendeu? Mesmo que demore 15 anos, né? Exato, ou 20. Quem acredita sempre alcança. Eu acho, cara, esse é o lance. Tudo na mente, assim.
Eu acredito muito nisso também. Mas Projetar- vocês não chegaram a passar necessidade, não passar fome, essas paradas? Ou Não, passar fome não. A gente abdicou de muita coisa. não, tipo, não tinha um tênis, não tinha uma roupa, não tinha um carro, não tinha, Isso, né? a gente ficou sem carro em São Paulo, a gente ficou sem comprar aquele iogurte que você quer, Nossa, ou aquele queijo parmesão para colocar por cima da salada, que é mais caro e tal. Mas não, isso aí não dá para comprar, então vamos por aqui. Isso aí aconteceu muitas vezes na vida. Isso, cara, é tipo uma aula mesmo, porque são poucas pessoas que têm esse peito, né, Léo? Tipo assim, eu acho que é muito raro um pensamento desse, de tipo, o cara abdicando, mas ele confiando ali, ele acreditando na arte dele, o amor que ele tem mesmo, mesmo ele passando por essas situações, o amor prevalecendo, o amor pela arte, pela música, prevalecendo sobre todas essas situações, sobre você não ter o azeite que você quer, sobre você não ter a roupa que tá na moda, um tênis, um carro, que você vê todo mundo conquistando. Então, tipo assim, isso aí é muito raro. E eu acho que talvez naquela época era um pouco menos. Hoje, cara, eu acho que assim, é muito... Você tem noção também que é muito mais raro isso daí, né? Porque hoje as pessoas estão muito material, muito... É verdade. Né? E esquece um pouco o amor. Vou fazer aquilo lá, mas porque eu tô ganhando dinheiro. Mas eu gosto de fazer aquilo ali. Mas eu tô aqui porque eu tô ganhando dinheiro e vai continuando. Não, é verdade. Então, isso que eu falei, talvez esses valores estão se perdendo ao longo do tempo mesmo. Esses princípios aí que eu valorizo, eu assim, carrego comigo sempre, cara. Tem coisas que eu não abro mão. E O valor é inegociável, né? Eu tenho um episódio que, quando eu falei que eu ia vir aqui, um amigo meu me contou, o Léo da marca Ideia, que foi justamente no DVD de Uberlândia. Vocês, não sei se fala se é verídico esse fato, vocês estavam indo pro DVD, se também foi o DVD de Uberlândia, tá? Vocês estavam indo pro DVD e tava um movimento gigantesco na cidade, uma correria gigantesca na cidade, deu 30 mil pessoas nesse DVD, né? E aí, ou você ou seu irmão falou assim, o que está acontecendo aqui? Acho que chega até a arrepiar, um empresário fala assim, isso aqui é Vitor e Léo, vocês não estão entendendo? São vocês que estão causando isso aqui na cidade. O que aconteceu foi o seguinte, cara. É um fato isso. É fato. E foi aqui no DVD de Uberlândia Não mesmo. foi o DVD, foi um pouco antes do DVD. Que foi em 2006. A gente tocava na noite de São Paulo ainda e a gente saiu da cachaçaria, que era um lugar que a gente cantava em Osasco, que muita gente lembra dessa época, não existe mais o bar. E viemos direto para cá. Como era eu que negociava os shows, então ligou um cara daqui, que era da Paraíba FM de Uberlândia, Luiz Antônio. Ele ligou no meu telefone e falou, cara, eu quero um show de vocês aqui, que vocês estão estourados aqui na região de Uberlândia e tal. Eu já tinha ouvido aquilo há muito tempo, né? Eu falava, mas será? Tem chegado alguns e-mails e tal da região, mas estourado, enfim. Estou aqui cantando no boteco, não sei quanto aqui, né? Aí, pô, beleza, vamos fazer. Então, aí, pô, eu falei, então vamos fechar por tanto. Falei, pô, manda o contrato, bora. Aquele valor que vocês talvez Era um beijo. Aí, cara, viemos para Uberlândia virada e tal. Aí chegamos aqui, aí almoçamos com o pessoal, com o Luiz e tal, o Alexandre também estava, do Cowboy. E aí firmamos até mais ou menos ali uma parceria para depois conversarmos e tal. E aí, cara, na hora que eu fui sair, aí a gente foi dormir à tarde, né? Tipo, os caras estavam virados, né? Até na mesa tava eu e o Vitor, assim, a gente tava, os caras falando, a gente cochilando. Vocês sabiam o que estava acontecendo em Uberlândia. Assim, os caras estavam falando. Você tava falando, mas você estava assim bem. E os eles assim, com medo também de gerar, sabe, assim, ficar falando demais. Né? Não, o negócio tá bom, tá. Legal. Enfim, sabe o que aconteceu? Era no Coliseu. E aí, cara, o que aconteceu? Fomos sair do hotel à noite, era umas 7h30, 8 horas e tal, aí tinha um engarrafamento, cara, enorme, assim, só farolete de carro, assim. E de verdade, assim, por Deus, eu falei, cara, vai ter, tá tendo algum evento grande aí, algum jogo de futebol, alguma coisa, algum show grande. Aí o Luiz falou assim, era uma Zafira que ele tinha, ele falou, não, cara, isso aqui é o show de vocês. Aí eu falei, ô Luiz, tô falando sério, o que tem aqui hoje grande aí, além do nosso show? Aí ele falou assim, não, cara, é o show de vocês, isso aqui é pra vocês, cara, esse povo tá indo aqui, essa filha toda aí pro show de vocês. Caralho. Então ali caiu a ficha, cara. Ali a gente falou, até que enfim, né?
cheguei em casa, vai poder comer agora, a vida vai mudar. Agora esquece, agora... E a partir dali as coisas mudaram mesmo. Nós chegamos lá no Coliseu, pra você ter uma ideia, a gente passou na fila do lado, entramos na casa, ninguém reconhecia a gente. Todo mundo sabia das músicas, porque era um CDzinho ali que foi rodado, às vezes a foto não estava nem dando para conhecer. Então a gente passou no meio de todo mundo ali, os caras como se fosse um qualquer que estivesse entrando ali e tal, entendeu? Eu falei, pô, mas peraí, o cara falou que ele tá estourado. Só que a gente subiu no palco. A gente vai Caiu a calça. alguém que é. O cara querendo arrancar pedaço nosso, cara. Loucura, velho. E isso é muito doido, né? Porque o CD chegou antes, a música chegou antes do que Do que o artista, né? Isso, exatamente, aconteceu. A arte chegou antes do que. E vocês são bonitos, são. Poderia chegar primeiro a beleza, né? Porque tem gente que não tem essa beleza toda que o Léo tem, né, gente? Mas aí chegou a música primeiro e isso é muito doido, velho. Aí vocês fizeram esse DVD de Uberlândia, 30 mil pessoas. Vocês já sabiam que vocês... Esse DVD veio pra, tipo assim, agora nós vamos abraçar o Brasil inteiro, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Não, quando foi o DVD a gente viu que a coisa... E como que foi essa época, Falando velho? tinha engolido macaco. Pra vocês? Porque Escapou o boi com a corda. porque vocês sofreram pra caramba, batalharam pra caramba e vocês tinham conquistado tudo aquilo que vocês sonhavam. Sim. Eu imagino que isso é um tesão gigantesco, assim. E vocês sentavam e falavam assim, caramba, velho, olha isso, olha o que tá acontecendo. Porra, a gente merece pra caralho mesmo e tal. Como que eram esses momentos? Ah, bicho, se eu for falar sobre isso, cara, eu vou entrar num negócio que é muito sério, né? Que, assim, a fama todo mundo deseja, mas ninguém conhece, né? Todo mundo quer, todo mundo gosta, todo mundo admira, mas ninguém sabe o que é. É como o horizonte, né? Você olhar, todo mundo adora olhar para o horizonte, mas ninguém sabe o que é ir lá, né? E nunca vai. Então, assim, mas é isso, cara. A fama é meio que um desconhecido, talvez um inimigo, muito mais do que um amigo, um inimigo desconhecido mesmo, sabe? E escraviza as pessoas facilmente, né? Então, eu diria que é muito difícil não se perder, né? Muito difícil não se perder. Mas é possível se encontrar, né, diante disso também, depois. Mas se perder, eu acho que não vai ter exceção, cara. A maioria das pessoas, de fato, quando se encontram de frente para esse horizonte, esse inimigão que é a fama que todo mundo quer, se perde. Porque é muito gostoso receber elogio das pessoas, é muito gostoso ser chamado de foda, é muito gostoso ser coroado com aquilo que você construiu, é muito gostoso subir no pódio, mas também é viciante, né? Então as pessoas se tornam escravas cada vez mais do sim de todo mundo, dos elogios, das carícias, né? Enfim, falsas, que você é isso, você é aquilo, não, tá tudo certo, não, é isso mesmo, não precisa fazer, é foda, não, porque nada, não concordo não, você acertou isso aqui, todo mundo começa a te desenhar ali com cores lindas, né, cara? Quando por dentro tá uma merda, literalmente. E isso eu vejo muito hoje na cena, né? Na cena artística. Não me tirando disso, porque eu já sentei nessa poltrona muitas vezes, né? Ou seja, é algo que você tem que estar sempre administrando, é o monstro da vaidade, do ego, né? Mas é muito comum, cara, se perder diante disso. Eu acho que haja visto os inúmeros artistas que tiraram a própria vida, né? Porque, na verdade, acho que fica aquela dúvida assim, quem sou eu de fato? Sou esse cara que todo mundo está falando aqui que é realmente isso tudo, que estou me colocando aqui em cima? Será que eu sou isso mesmo, cara? Será que na hora que eu chego com meu filho, ou para minha mãe, ou para as pessoas, eu saio disso? Consigo sair? Não consigo? Consigo administrar esse meio de campo? Não estou dizendo assim, estou dizendo comportamentalmente, sabe? Meu comportamento, como é que eu me comporto? Eu sei ouvir os nãos ainda? Então, é muito complicado. Eu tive muitos momentos em que eu fiquei atordoado no meio disso, cara. É mesmo? Eu tive. E aí, tipo... Mas aí você conseguiu perceber isso rápido ou você ficou um bom momento assim, tipo assim? Você percebe quando acontece um trauma na sua vida, né? Então, por exemplo, ao longo da minha vida eu sempre fui muito família. E em determinados momentos eu me afastei muito dos meus filhos pelo próprio vínculo que você cria com a fama e com o mercado e com o movimento, né? Você está inserido num movimento que te quer cada vez mais para tudo. Estou falando de televisão, estou falando de rádio, estou falando de compromisso, estou falando de shows, estou falando de viagens, isso e aquilo. E aí, cara, isso vai te puxando de uma forma que se você não administrar o cordão, ele vai arrebentar, né? E aí, cara,
Então, assim, aí o meu filho, uma vez, ele assim, eu já vinha sentindo que estava tudo meio estranho, assim, né, numa época. E aí, a bebida ajuda muito nessa hora, e você acha que realmente é a solução, porque ela ameniza um pouco essa dor que talvez... Lá dentro, né? Lá dentro, assim, fala com você, cara, você tá mal, e aí você, parece que o racional não aceita, não enxerga, né? Engraçado isso, tô falando de umas coisas meio doidas aqui, mas é isso mesmo, eu sou doido mesmo. Mas aí, cara, parece que tem um leãozinho lá dentro que não deixa você enxergar, entendeu? E aí você vai e fala, não, peraí, a solução tá aqui, bebida, droga, outras coisas mais. Então, não entrando num contexto de julgamento com ninguém, definitivamente, pelo contrário, né? Mas a bebida, ela anestesia um pouco essa dor, sabe, cara? E aí você vai continuando no embalo ali, você vai continuando, até que o cordão arrebenta uma hora. E arrebentou quando meu filho falou um dia comigo, falou, pô, meu filho, eu até conto essa história em algumas palestras e tal, meu filho falou, pô, eu não aguento mais ser o último da fila, cara. Né? Você dá atenção para todo mundo, você fala com todo mundo, você conversa com todo mundo, mas você não me conhece de fato. Porque talvez eu esteja no último da fila no que diz respeito ao tempo que você tem para mim. Eita, isso com quantos anos ele tinha? Ele tinha uns 7, 8 anos. Caramba, velho. Então, isso assim, matou, aí acabou com você. Mas foi ali, matou, mas me fez viver de novo, né? Matou e... Paradoxalmente. Me trouxe pra... Foi uma morte que me trouxe pra vida. Foi aquele momento que você falou assim, caramba, velho, puta que pariu. Tá tudo errado aqui. Tá tudo errado, cara. Ali, assim, aí eu busquei outras ajudas. Assim, porque eu soube dessa história, eu ia falar, porque um amigo meu me contou que, tipo assim, é justamente isso. Quando você ia nos lugares e estavam sua família, seus filhos, todo mundo te abraçava, e se você é foda, e você tirava foto, e aí sorria pra todo mundo, conversava com todo mundo, mas com seus filhos, eles eram os últimos dali, só quando fosse embora, e talvez você estava cansado já de ir embora, e não dava mesmo o sorriso que você dava para as pessoas estranhas, né? E aí ele percebeu isso, né? É que a gente faz isso sem ver, cara. É isso, né? Sabe o que acontece? É que muitas vezes, quando você ama, você camufla o amor, entendeu, cara? E isso acontece com pessoas íntimas, inclusive. Por isso que as pessoas falam, pô, mas com quem a gente tanto ama, às vezes a gente tem as maiores arestas, né? É exatamente por isso, porque por amar você fala assim, então pô, você entra no conforto, fala, não, é de casa, eu amo, tal, deixa eu dar atenção para os outros, ele vai entender isso aqui. Uhum. E você esquece de praticar o amor com as pessoas. Então eu acho assim que o amor, quando você não pratica pelas pessoas que você gosta, ele vai se diluindo, entendeu? O amor precisa ser praticado, precisa ser executado, precisa ser exercitado no dia a dia. Não basta dizer que ama. Então eu pagava de lindo muitas vezes. Eu sabia que eu amava meu filho. Claro que eu amava meu filho. Qual pai que não vai amar um filho? Mas eu não praticava isso. E depois disso, cara, eu aprendi que, pô, você dizer não para outras coisas que estão demais na sua vida e equilibrar um pouco, de repente, falar, não, peraí, cara, deixa eu tirar aqui meia horinha para falar com meu filho sobre o dever de casa dele, deixa eu perguntar como é que tá o relacionamento com os colegas dele, deixa eu conversar com minha mãe aqui um pouco, cara, no café da manhã, sabe, perguntar como é que tá, mãe, sei lá, cara. Essas coisas simples da vida, diante do macro hoje, do capitalismo, de tudo ter que ganhar, de ter que ser mais, de ter que produzir, de ter que fazer, muitas vezes elas ficam esquecidas, entendeu? Então foi isso, resumidamente foi isso aí, né? É muito doido, muito interessante essa história, né? Porque te trouxe de volta e eu acho que a família que... Porque a gente entrevistou, fez a prosa com o Israel Novaes também, faz 2 semanas, né, Thiago? Faz. E o Israel Novaes, ele também passou, assim, ele foi o número 1 do Brasil, né? Ele foi um cara muito estourado, muito explodido. E ele fala, cara, e é muito doido, porque eu já vi outras entrevistas de outros artistas e eles falam justamente isso, cara. Quando você tá ali no topo e você é o cara mesmo, sabe? Top 5 de alguma coisa, você se perde, você esquece de tudo. E ele falou, pô, eu me perdi, Renato, aconteceu várias situações e minha família, eu fiz tantas coisas, tantas bobeiras e que ele também se reencontrou. Hoje ele se reencontrou também na mesma situação. Bom, mas é unânime, né? Unânime não, talvez existem as exceções que já tem sei lá, alguma coisa. Mas é unânime quando o cara tá lá no topo, mesmo vocês passando por N situações, 15 anos, porque o Israel foi uma coisa mais
boom, assim, sabe? Coisa de 6 meses. E o Né? detalhe é que eles chegaram no topo mais experiente Mas do que geralmente, do que o Israel, por exemplo. Isso, né? e mesmo assim passaram por isso. E mesmo assim passa por essa situação. Então é uma coisa, deve ser uma coisa muito forte, né, velho? É a carga de ser o número 1. Não é só mais um. É o número 1, porque a Quer se carga é manter muito mais também, né? pesada. Eu acho que quer se manter também, né? Cara, porque assim, essa esfera é muito delicada, né, de se falar assim, do artístico, né, da celebridade, né, porque quanto mais essa máscara, né, você alimenta essa máscara, você vai pintando ela, desenhando, e a sua representação com as pessoas também vão, né, tudo isso vai pintando, desenhando e vai alimentando essa máscara, ficando grande, mais ela vai doer quando for arrancada, porque quem arranca é a vida, né, não vai ser ninguém, a vida chega, né? Então, cara, você entende, assim, literalmente, depois de tudo isso, que você é simplesmente um ser humano como qualquer outro, cara. Você está fazendo um trabalho, prestando um serviço que é uma música, na minha visão é isso mesmo, que é para entreter as pessoas, para gerar um sorriso, sei lá, o que for nas pessoas, um tipo de emoção. Nada mais que isso, como qualquer outra pessoa. E o que faz que você se sinta naquele pedestal é uma ilusão pura. Porque amanhã ou depois você está ali num leito de hospital do lado de um cara e aí sim a vida chega e arranca essa máscara à força. E aí você fala, peraí, cara, nada disso, meu amigo. Entenda que... Aí você vai pra família. aí Quem faz sentido é da família. Volta a pisar descalço, brincar no chão, meu amigo, que é melhor pra você, entendeu? E aí vamos voltar ao mas assim, pô, foi... Essa parte aqui foi interessantíssima. É legal. É muito interessante, Legal. porque, Léo, muitas pessoas, muitos inscritos aqui, muitos seguidores, são artistas também, cantores, Sei. então é muito interessante eles verem que, tipo assim, pô, não é só você que tem esse problema, não é só você que tá levando, não é só você que tá há 10 anos, entendeu? Acontece com todo mundo, vai depender de você insistir e fazer o diferente, batalhar e conquistar. Aí nós vamos pro DVD lá de Floripa. 200 mil pessoas no DVD, né? Acho que foi o maior número. Sim, cara, foi um DVD incrível aquilo lá. Por que veio o Floripa? Aproximadamente 200 mil pessoas. Veio o Floripa. E por que, assim? Porque eu acho que naquela época não existia muito os artistas sertanejos fazerem DVD no Sul. Até hoje, assim, né? Um cara mais nacional, porque já estavam nacional depois de Uberlândia. Por que vocês escolheram o Não Floripa? existia de fato, mas a gente tinha uma identificação muito grande com o público do Sul. sempre Era muito tivemos. forte. No Brasil inteiro, na verdade. A gente teve o privilégio de ter uma música que era mais universal. Ela não era, ela não era tendenciosa. Muito, né? Muito. Ela não era nicho, entendeu? E era uma... Desculpa te interromper, mas eu acho que é uma coisa que... Mesmo o cara não gostando muito de sertanejo, ele escutava Vitor e Léo. Tinha sempre isso. Né? O cara não gosta de rock, mas Sempre eu gosto de Vitor e Léo. O sertanejo eu gosto de Vitor e Léo. Entendeu? Tipo assim, eu acho que era muito isso, né? Exatamente. A gente teve isso sempre como um tempero forte, que eu acho que vem também de referências musicais, de influências musicais, que a gente tem, assim, todo mundo sabe disso, são bem variadas, né? A gente nunca ouviu só o sertanejo, a gente ouviu de tudo a vida inteira. Tanto eu como meu irmão. Então, acabou temperando dessa forma, criando um modelo próprio de música. Sim. E acho que Floripa foi muito por isso também, assim, porque retratava uma cena diferente dos outros mercados que todo mundo fazia. Então era isso, assim. Aquele momento vocês eram o número 1 do Brasil, assim, loucura. Eu não diria número 1, porque era muito difícil mencionar isso, mas a gente estava ali, top 3 no Brasil ainda, facilmente ali. De 2007 até 2011, acredito eu que a gente se manteve top 3, top 5 Brasil, né? Porque eu imagino 200 mil pessoas, né? E teve também a história do planeta, né, Thiagão? Foi Planeta Atlântida lá no Sim, Sul. nós somos o primeiro. Primeira- os primeiros. Que é uma rádio Quebramos um paradigma. rock, pop rock, né? Lá do sul do Lá país. do Sul. Planeta Atlântida é o maior festival, assim como tem outros no Brasil, mas é o maior festival da região sul. Fizemos os dois. Fez Floripa e fez Atlântida lá no Rio Grande do Sul. E foi a primeira dupla sertaneja a subir no palco do Planeta Atlântida. Foi. E assim, subiu estourado, não subiu empurrado, subiu estourado demais. Subiu com o público gostando, né? Numa rádio rock, pop rock, né? Que é o que é mais interessante. Ele foi uma quebra de paradigma, literalmente. Eu lembro que nos camarins tinha uma barulheira, cara. A cena do rock é muito isso também, né? Do pop rock. Os caras... Então tava ali Charlie Brown Jr. do lado, tava Capital Inicial, tava não sei quem. Os caras tudo do rock ali.
E, cara, uma barulheira, uma quebradeira, pá, pá, batendo nas portas. Assim. Eu falei, cara, isso aqui tá me agradando. E era engraçado, assim, tanto eu como o Vitor, a gente dava risada, assim, a nossa equipe, né? E foi muito diferente quando a gente subiu no palco, foi uma loucura, foi legal. E, tipo assim, depois disso, passando mais pra frente, vocês, vou passar bem um pouco mais pra frente, vocês resolveram separar a dupla por um tempo, né? Não sei, vocês soltaram que era por um tempo e tal. O que se deu a isso? Vocês... É um tempo micro ou um tempo macro? Sem tempo determinado. Ainda bem que eu não falando qual que era. É o tempo que vai dizer. É o tempo. É o tempo que vai dizer quanto tempo vai durar. Não, cara, na verdade a gente não sabe, assim, quando pode haver um retorno, mesmo sabendo que essa possibilidade existe. Mas hoje eu estou 100% engajado, assim, voltado para minha carreira solo mesmo, para minha marca como cantor solo. Estou muito feliz, bastante feliz. Eu confesso que tive muita dificuldade, talvez, de fato, o que me falaram tem muito fundamento no início. Falei, cara, mas ninguém nunca conseguiu startar uma carreira solo. Melhor vocês voltarem. De fato, né? Depois que se separaram, parece que não é muito comum mesmo. E eu entendi isso diante das inúmeras dificuldades que eu tive e que tenho ainda. Mas esse ano a gente sentiu que estávamos voltando para a cena, né? Já estava aí com 20 shows em junho, já estava com mais de 13 shows no mês de maio, ou seja, em julho já estava também com um número bem significante de shows, a gente já estava começando a voltar para alguns rodeios. A gente ia fazer o Barretão esse ano, eu ia fazer o Barretão. Então, cara, a gente que eu tô falando é o Léo, né? A equipe. Mas eu também tava sentindo isso. E eu também falo, a gente conversa muito, eu e o Thiago, acho que 2020 era um ano muito forte pro sertanejo, assim, no geral. Sim, também. E de fato, o seu nome tava vindo legal, tava vindo bem legal. Sim, crescendo. Crescendo, isso. Você tem ciência disso também? Eu tenho ciência disso e o escritório, que é aqui o Grupo Chaves hoje, que tem uma equipe que administra tudo que eu faço hoje, né? Entendia isso também. A gente já sentia isso no meu comercial. Falei, pô, cara, o telefone tá tocando, tá legal, tem contratantes novos que não tinham um negócio com a gente que estão buscando. Então, assim, o movimento estava começando a dar certo, mas foi duro, cara. Então, porque como é isso, Léo? Porque é quase que começava, né? Porque se eu for te falar, por exemplo, 2019, era só não, cara. E como você lidou com isso, velho? E assim, cara, bicho, de verdade, cara. Como eu não crio muita expectativa, eu aprendi a não criar expectativa, eu não me frustro. O mais interessante eu construo. É a energia, porque é o seguinte, é um cara que ficou 15 anos correndo atrás, foi o primeiro do Brasil, e ele teve que voltar do zero para reconstruir, mesmo tendo uma imagem pública. Ele teve que ter essa energia para voltar do zero e reconstruir a imagem dele, né? O amor, né? Eu acho que isso é o senso de gratidão, né, cara? Quando você tem um senso de gratidão assim ativo, não estou dizendo que eu tenho 100% dos momentos, não, mas eu procuro ter, eu busco ter. E o senso de gratidão, ele te frustra menos. É o que é você falar assim, cara, peraí, já foi pior ou poderia ser pior. Então, peraí, segue em frente que está tudo bem. Vamos olhar o que tem de bom na história? Tá escuro, tá, mas deixa eu olhar aqui onde é que tem uma claridade. Então, e sempre vocês achavam... Eu sempre achei isso. Isso eu tenho esse pensamento também. Tá acontecendo alguma coisa... Peraí, cara, alguma coisa tá de bom que pode acontecer, entendeu? Cara, vamos procurar um obrigado de alguma forma. Deixa eu olhar de outros ângulos aqui. Eu dei um exemplo, semana passada, terça-feira a gente tava com o Rafael Vanucci, né, fazendo prosa. Nossa internet caiu e não voltou, pô, porque a gente geralmente faz ao vivo. E aí, cara, eu fiquei decepcionado, porque eu fico muito chateado, porque eu me cobro muito e tal. E aí, cara, eu falei, peraí, fiz o download, coloquei parte 1. A galera tá assistindo tanto, assim, já tá com 60 mil visualizações, e a galera tá doida pela parte 2 que a gente vai fazer na terça-feira que vem. E é isso, é enxergar, né, um lado bom. Lado positivo. E você tá bem. E sempre tem, exatamente, velho. Então, assim, foi difícil, não vou dizer do baque que foi a separação, afinal de contas foram 27 anos ali, que estavam, de repente, interrompidos, né, cara? Isso dá um baque emocional, né? E depois veio a minha separação também, de vida pessoal. Então, cara,
Mas, bicho, eu sempre tive... Eu sempre busquei ter, sabe, gás para lidar com o difícil. Eu falo muito para as pessoas hoje, quando querem construir alguma coisa na vida, que se o cara não tiver resistência mental com o difícil, se for um cara acomodado, se for um cara preguiçoso, se for um cara fraco de mente frágil, entendeu? Qualquer coisinha, pá, não vai, entendeu, cara? Então, às vezes até em palestras educacionais hoje, quando falamos para jovens que estão construindo uma história, a coisa mais importante que você pode ter é o poder de superação. Sabe? É você entender que nada vai te derrubar, que você é forte e fortalecer-se cada vez mais. Como é que você faz isso? Treinando, cara, buscando o mais difícil sempre. Não buscando o caminho mais fácil, buscando o mais difícil. Porque você indo o mais difícil, você vai treinando. Então, assim, respondendo a sua pergunta, cara, eu sempre olhei para onde eu posso ir. Nunca parei para olhar onde eu não fui, não, cara. Desculpa. E você estava conseguindo, de fato, voltar para a cena, igual você falou, o telefone tocando. Nós estamos conseguindo. É isso, estamos... Nesse momento, a pandemia para tudo, né? E mesmo assim, eu estava conversando com o pessoal que vocês estão se reinventando na questão das lives, né? Então, assim, acaba sendo mais um aprendizado, mais um desafio que eles estão tocando para frente, né? É verdade. Não estão parados. Sem dúvida. Né? Vamos falar. Live, cara, tá sendo uma disruptura foda, assim, mercado publicitário e propaganda. Existe uma consciência sendo tomada, assim, fora do normal, mudando tudo, cara. Impressionante. Vamos falar do seu trabalho atual, né? De como a gente já está nesse tema. Legal. A sua última música foi qual? Com a Rafa? Faz, Jéssica. E o que aconteceu você com a Rafa, que o Léo soltou que vocês estavam namorando? Ele soltou o clipe, foi uma estratégia de marketing isso? Não, cara. Assim que eles cabem com a cabeça, né? Pra pensar o que vai dizer. Não, assim, o que eu tenho para falar sobre a Rafa é que ela é uma pessoa muito legal, incrível, que eu pude conhecer, com uma história de vida bonita e com valores e princípios bem legais, assim, uma pessoa incrível, e que ela fez uma puta apresentação, puta no bom sentido, ela foi também na Jéssica, né? Mas ela fez uma puta apresentação, com todo respeito, na Jéssica no clipe. A Rafa arrebentou, cara. Ela estava ali assim fazendo e interpretando a personagem e ela arrebentava e arrancava aplausos de todo mundo assim espontaneamente. Ela é muito talentosa, né? E no clipe, obviamente, que eu tive um caso com ela. Então as pessoas, todo mundo ficou achando que era o caso de verdade. Pô, o cara tá pegando, tá? É isso. Essa Jéssica. Vocês fizeram aquele marketing gostoso, e deu um resultado legal, né, cara? A Jéssica foi... Inventaram algumas fofocas diante disso. E fofoca pra mim é igual folha seca no vento, podre, né? Ela vai parar em algum lugar e não vai fazer diferença nenhuma pra ninguém, logo. Às vezes tá voando, você vê ela aqui, mas logo ela vai parar em algum lugar e acabou. Então é isso. Falaram que houve um problema, não sei nem quem que falou isso primeiro, você mencionou o Léo Dias, nem sei se foi ele que falou isso, mas falaram porque as pessoas querem polêmica, né? As pessoas querem... Vende também, né? E a mentira vende, entendeu? Então, foi ela que, não sei o que lá, que acabou com o casamento do Léo. Eu falei, nossa, meu Deus, eu vou dormir, me dá alguma coisa aqui. E assim, sem nexo nenhum, né? Absolutamente. Eu conheci a Rafa depois de ter separado, né? E aí foi isso. Assim, de fofoca em fofoca, a gente toma um café e come um pão de queijo. Tá, então nós vamos pegar aqui agora as 3 últimas perguntas do pessoal aqui que eu coloquei no meu Instagram. Como nós estamos ao vivo geralmente, mas eu coloquei no meu Instagram. Então, deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar aqui as 3 primeiras perguntas e aí você responde. Eu vou falar o nome da galera aqui, tá bom? Vamos lá. Nossa senhora, tem um monte de perguntas aqui. A galera mandou pergunta pra cacete, né? Vamos lá. O Pablo, que foi uma das mais curtidas aqui, por consequência, é o que a galera gostou também. O Pablo Tosta pergunta se ele pretende lançar um álbum mais no estilo do disco de 2007 ou manter nesse sertanejo mais animado que ele está no momento. Não, eu tenho um álbum pronto para lançar. Tenho 2 álbuns prontos para lançar. Se eu fosse lançar, eu teria condições de lançar 2, que são músicas produzidas já e prontas, com estilos diversificados, mas eu diria que a maioria delas tem um formato diferente, muito dentro da minha veia artística mesmo, assim, com embasamento folk forte,
com alguns trejeitos atuais, algumas características de músicas atuais. Mas não esperem que eu lance algo como eu vinha fazendo nas últimas duas, não, porque eu gosto de experimentar coisas novas e de diversificar. Então eu não vou vir no mesmo segmento, porque não faz parte de mim, nunca fez do Vitor e Léo também, eu vou fazer o novo. Eu gosto sempre de surpreender as pessoas e eu tenho muita coisa nova aqui, muita coisa diferente aqui. E vocês já estavam pensando em DVD? Ou ainda o DVD ainda estava um pouco distante? Não, o DVD é algo que está no radar. Está no radar, tá. Está no radar, sim, também. Vamos lá, o José 1.5. Quem é o artista que mais inspira ele? Não precisa ser cantor, nem cantor sertanejo. Um artista no geral. Ou pode... fica à vontade. Pô, legal. Boa pergunta, cara. Pô, se eu falasse um nome, posso falar vários nomes, mas eu tenho caras hoje... Eu tenho caras, por exemplo, como Bruce Springsteen, né, cara? O próprio Elvis, assim. Pô, eu tenho bandas de rock que eu adoro, né? Não sei. Guns N' Roses. Sempre gostei muito desde novo. Fiz parte daquela cena do crescimento hard rock, né? Então, eu vou dizer um outro nome, assim, que é uma inspiração forte. O Zé Rico. É um cara que, para mim hoje, se eu fosse citar um nome, um as de ouros dentro da música sertaneja, em termos de estilo, em termos de comportamento, em termos de pensamento, em termos de administração de vida, de carreira, eu falaria do Zé Rico. E de autenticidade também, sabe? Então, tem isso. Tem vários dentro do sertanejo também que eu gosto muito. Mas aí seria muito musicalmente, assim, não sei a figura do cara, assim, né? Uhum. Eu gosto de muita coisa ousada. Uhum. O Garth Brooks, por exemplo, dentro da música country, um cara, sempre tive vários DVDs dele, assim, sempre gostei de assistir aquele cara. Então, dentro da mulher, por exemplo, da cena feminina, a Tina Turner, assim, sabe? Eu sempre gostei muito dessas mulheres que são muito fora da curva mesmo, assim. Os artistas que fazem o não esperado, entendeu? Entregam bem acima da média ali. Legal. Que reúnem performance também em cima do palco. Você tem... Eu ia comentar isso na cabeça, mas você tem uma performance, né? E isso foi muito característico seu. Que até tem assim, né? Assim, sabe? Assim, rola os mesmos massa, né? Teve uma época que teve um show, cara, que você... Aquele viralizou muito, mesmo você rodando e... Tem no Borboleta. Isso. Tiveram vários, na verdade, assim. Mas é isso aí, é uma coisa que espontânea, assim, eu olho pra trás e eu falo, não sou eu, né? Não sou eu, mentira, falar, não sou eu. Mas você tá lá Tá na vibe da música, pô. Eu acho que isso aí é arte mesmo. Faz parte artístico isso aí, né? Não tá ali muito racional, entendeu? Um cara muito racional. Quando eu subo no palco, eu gosto de sair de mim mesmo, assim, sabe? Pô, cara, peraí, não tô aqui pra fazer... Acho que todo mundo paga o ingresso para ver algo diferente, então comporte-se, meu filho, como ninguém espera, pelo amor de Deus, apronte mesmo, literalmente, é basicamente isso. Legal, mas eu concordo muito e acho que é isso. O cara tá lá no palco, eu tô esperando algo bom, né? Fora da curva. Mas assim, sempre priorizando muito a qualidade musical. Sim. Uhum. É algo que eu valorizo, é algo que eu aprendi a valorizar ao longo dos anos, bastante. Sempre eu e o Vitor tivemos muito isso, muito critério, muito cuidado com a música, cara. Né? E espero que as novas gerações possam entender isso também e absorver isso, não de mim, mas de artistas que tiveram esse cuidado, que têm esse cuidado. Até porque o gênero sobrevive até hoje por artistas que tiveram esse cuidado, que têm esse cuidado. Definitivamente. E a gente precisa de novos representantes com esse conceito, com esse mindset, entendeu? Precisa muito. Não estou falando do gênero sertanejo. Tudo bem, sim, não quero ser bairrista aqui. Estou falando da música como um todo. A música precisa disso. Hoje, atualmente, precisa muito disso. Muito, eu colocaria muito. Legal. Vamos lá. O Igor Salim. Pergunta que não quer calar. Vitor e Léo, o retorno. Estamos com saudade de um verdadeiro sertanejo. E aí? Não. Nesse momento, não? Não. Nem tão cedo. E nem tão cedo? Nem tão cedo. Você está bem feliz com... Estou muito feliz e ele também.
E é o que importa, né? No final. A gente voltou a alimentar a relação de irmão. Isso está lindo, está maravilhoso por enquanto. Que é algo que se perdeu no meio do caminho ali. Certamente. Se perde facilmente. Eu não vou falar de outras duplas, porque cada um sabe do chão que está pisando, né? Mas o chão meu e do Vitor estava bem trincado já. Bastante trincado. A gente não separou à toa, não, assim, sabe? Então muita gente fica falando, pô, mas tem que. Chama o Simão para participar. Todas as posts que eu faço, tá bom, tá ótimo. Acho que isso é bom, por um lado, né? Eu não me incomodo com isso. Mas é uma perda de tempo ao mesmo tempo, porque não vai acontecer agora. Eu não teria começado algo, investido tempo, reunido pessoas, reunido ideias, e feito tanta coisa para acontecer e agora simplesmente voltar. Não vai acontecer. É legal que vocês estão reconstruindo isso e é o que importa, que a gente tudo que a gente conversou aqui, o que importa é a família, a gente estar bem mesmo. E, cara, eu quero agradecer do fundo do coração por você ter feito essa prosa aqui, essa conversa com a gente. Espero que você tenha gostado, espero que o povo aqui que está nos assistindo também tenha gostado. Foi uma verdadeira aula, você é um cara, um ícone, um ídolo do Brasil, né? Não só de quem gosta de cerveja, mas do Brasil. E é um cara que, assim, existe um respeito muito grande por todos que você conversa, sabe? Por todos que são envolvidos na música, por todos que são pessoas normais. Existe um respeito muito grande, né? Pelo nome, pelo nome Vitor e Léo, pelo nome Léo Chaves também. Obrigado. E muito obrigado por ter nos recebido aqui no seu escritório aqui em Uberlândia, né? Em Uberlândia, mas obrigado pelo pão de queijo. Não, cara, eu parabenizo vocês, porque também estão fazendo de certa forma, uma transformação, né? Uma mutação forte dentro do mercado. Eu admiro os caras que estão fazendo esse movimento, gerando mais autonomia e quebrando uma barreira, né? Quebrando um paradigma que existia. Eu acompanhei os dois lados, as duas cenas, e sei das dificuldades que vocês têm, né? Estou falando do seu time, de pessoas que hoje trabalham com o que você trabalha, são vários. E, parabéns a vocês por estarem conseguindo vencer essas barreiras e crescer, que era uma coisa que há 10 anos atrás, de repente, ninguém imaginaria que estaria acontecendo hoje. Né? E você sabe que eu estou falando do paradigma que foi quebrado, das barreiras que foram quebradas, e isso só pode ser feito com eficiência e competência. Né? Obrigado, foi um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado demais, uma baita aula. Obrigado, Thiago. É nóis. Obrigado, Léo. Obrigado a todos aqui que estão presentes, que também nos ajudaram. Obrigado ao pessoal daqui. É a segunda vez que eu venho aqui gravar com o Léo, segunda vez que eu sou excelentemente bem recebido aqui. É diferenciado o negócio, viu? Nós vamos colocar pão de queijo, vamos colocar café no nosso prosa, porque isso é algo mais, né? Aqui é diferente mesmo. Se você gostou, deixa seu like aí, compartilha com todos os seus amigos que são fãs aqui desse cara, desse fenômeno, desse ídolo, desse ícone do Brasil. Então, curtam muito aí esse prosa, espero que vocês tenham gostado. Obrigado demais. Valeu, pessoal. Obrigado, Obrigado, Thiago. Tamo junto. É nóis.